aproveitar esse gancho para continuar a nossa quarta do amor, porque cada ser humano tem uma personalidade única e peculiar, mas há certas características que se repetem nas pessoas. E a parapsicologia classificou o homem em dois tipos, pragmático e idealista. Aqui comigo a parapsicóloga e hipnoterapeuta Saskia Askel, para falar sobre as características de cada um e de como isso impacta nos relacionamentos. Boa tarde, bem-vindo a Ver Mais, Saskia. Boa tarde, tudo bem, Kelton? Interessante essa história, né? Dela tomar iniciativa, dessa característica, assim, pragmática, né? Sim, é uma característica mais pragmática, né? Quando você vem para a ação, você é uma pessoa mais da ação, mais racional, vai atrás daquilo que você quer, né? Extrovertida, vamos dizer que é uma pessoa para fora, extrovertida. Então, ela olha, gostou, tomou a decisão, foi lá e fez o que ela fez. Bem, a parapsicologia, então, dividiu em dois grupos. As pessoas de casa podem estar pensando, mas às vezes eu sou mais prática, às vezes eu reflito mais. Como que ela pode se entender? De que forma a parapsicologia ajuda, então, a ter esse autoconhecimento? A gente avalia de acordo com a tua posição que você nasceu na família, né? Então, a gente avalia a tua tabela familiar, né? Se você é a primeira filha, a filha mais velha, se veio outra mulher antes de você. Então, a gente fala que, assim, tanto a mulher quanto o homem, os primeiros que nascem, são pragmáticos. Nós temos até uma imagem, Tiane, vou pedir para você colocar, o pessoal de casa conseguir visualizar, porque assim, ó, estou perguntando para ela sobre características, então ela não perguntou nada sobre o meu comportamento e já olhou ali, ó, para minha árvore genealógica. Exatamente. Então, se a gente observa essa, né, árvore genealógica, ou tabela familiar, como a gente comenta, né, eu tenho a mãe, eu tenho o pai, e essa composição de pai e mãe tiveram 4 filhos. Uma mulher, outra mulher, um homem e uma mulher. Essa primeira filha que nasce e esse primeiro filho que nascem são o que a gente chama de pragmáticos, né? O que é o pragmático? É a pessoa determinada, a pessoa para fora, extrovertida, prática, mais racional. Não é uma pessoa que demonstra muito carinhos. Pessoa normalmente perfeccionista. Sabe aquela pessoa que assim, ela observa tudo que você fez de bom e tem uma coisa fora, ela pega aquele ponto que está fora? É esse tipo de pessoa. E aí são pessoas, filhos nascidos ou se a pessoa é o segundo filho, houve um aborto anterior, isso também vale essa regra? O aborto a gente considera para filhos nascidos, né? Por quê? Por conta do convívio também. Então, se houve um aborto, você não considera. Vamos falar assim, né? Um aborto gestacional ainda. Essa criança nasceu e ela faleceu criança, aí a gente considera. Ah, perfeito. Tá. Então tá. Então, digamos, sua primeira filha, sua pragmática. A chance de eu me relacionar e me dar melhor no relacionamento, seja afetivo, né? Hoje é quarta do amor, ou até mesmo um relacionamento profissional, vai ser mais fácil com o outro pragmático ou, no caso, os opostos se atraem? O que vai acontecer? Aí não é muito a personalidade que vai comandar essa atração. São programações, a gente pode falar em crenças limitantes, a gente trata muito em programações, né, que existem dentro de você. Então, se você começar a perceber o seu cônjuge, ele tem as mesmas programações que você tem. E aí você atrai de acordo com aquilo que está dentro de você. Seja programação de rejeição e abandono, né, seja programação de não merecimento, e aí vocês acabam se atraindo por conta disso. E um outro fator, por exemplo, assim, naquela tabela a gente tem a primeira filha mulher, né? Culturalmente, o primeiro filho, ele é homem, culturalmente. Então, é uma mulher que foi desejada menino. E aí, essa mulher, ela vem muito forte para dar conta, né? E no caso, como é a primeira mulher, ela também vem com uma outra programação de imagem negativa de homem, que o homem não dá conta de sobreviver. Então, ela vem muito forte. O que acontece? Para ela garantir a sobrevivência dela, normalmente ela atrai um homem que ela considera fraco. E esse homem, para garantir a sua sobrevivência por se considerar fraco quanto homem, atrai uma mulher forte. Então, aquela ideia do que os opostos aparentemente se atraem, mas na verdade se complementam, né? E aí tem uma imagem interessante, Tiane, também sobre o nosso consciente e inconsciente, que a gente acha, a pessoa que é pragmática, que acha que é prática, não, tudo que eu faço de forma consciente. É a Saskia que me manda essa imagem, que mostra ali o que é, quantos por cento, na verdade, das nossas ações são conscientes, Saskia? 5%. O que acontece? Dentro da parapsicologia, a gente entende a mente humana com duas funções, consciente e subconsciente, né? Então,
aquela figura ali do iceberg, né? O consciente é 5% da sua mente, aquilo que a gente fala, sou racional. E o subconsciente são as nossas emoções, as nossas crenças, programações, questões de vida intrauterina, leis que regem o universo, né? Toda a tua história também está considerada ali. Agora, Saskia, chegou uma pergunta no nosso WhatsApp e está aberto 988846107. Produção separou, vai colocar aqui na tela. Uma pessoa pode mudar de personalidade com o passar do tempo ou é para o resto da vida? Pergunta da Vera Lúcia. Muito obrigada, Vera. O que acontece, Vera? A gente falou do pragmático e tem o idealista, né? Que o idealista é carente, é inseguro, ele é uma pessoa introspectiva, é uma pessoa muito da imaginação das ideias. Nós temos todas essas características, tanto do pragmático quanto do idealista, dentro da gente. Conforme a gente vai vivendo, a gente vai intercalando. Então, depende também das coisas que acontecem na minha vida, que vão fazer horas eu estar mais pragmática, horas eu estar mais idealista. Para que a gente esteja em harmonia, ou seja, para que isso não nos cause dor, quem é pragmático precisa exercer mais o pragmatismo. E quem é idealista, mais o idealismo. Porque senão você acaba causando dor para você. Então, assim, eu vou trazer aí um pouquinho da minha história. Eu sou idealista, mas durante muito tempo eu estive pragmática, né? E o idealista não é uma pessoa tanto do controle, tanto da organização. E aquilo me causava dor, porque tinha coisas que eu organizava com mais de 3 meses de antecedência, que se mudasse, eu falava, por que está mudando? Eu já organizei. Né? Então, isso é para vocês se identificarem. Nós acabamos causando dor em nós mesmos. Agora, a gente sempre, quando traz um assunto com esse, é para provocar uma autorreflexão, né? Para a pessoa parar a pensar, nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista. Para algumas pessoas faz sentido muito rápido, para outras não faz tanto sentido, mas o importante é isso, é dar uma bagunçada, uma mexidinha ali. Quais ferramentas existem, além do autoconhecimento, para você equilibrar essas polaridades? Algumas coisas que a gente trabalha dentro da parapsicologia. A gente vai, primeiro, entender toda a tua história, a tabela, vai te trazer lucidez, né, para os teus comportamentos. Então, o que acarreta os teus comportamentos? Quando a gente fala em mente, a gente programa a nossa mente pela repetição e pela imaginação. O nosso subconsciente entende as emoções. E a gente reprograma pela hipnoterapia, pela hipnose. Muita gente tem uma certa assim, né, visão da hipnose, já se pensa naquele show, você é um bicho, daí a pessoa já pensa que tem que estar em transe para que realmente a hipnose aconteça. É assim? Não. O que acontece? A hipnose, na realidade, ela é deixar você com a sua atenção focada em algo. Né? Então, se você parar para observar, você passa muito tempo do teu dia em estado hipnótico. Quando você sai do trabalho e vai para casa e olha e fala, como é que eu cheguei em casa? Você estava em hipnose. A própria meditação, ela é hipnose. E, lembrando, a gente tem a função consciente e subconsciente. No processo de hipnose, que é te deixar com a atenção focada, ou seja, um relaxamento, para que a gente consiga acessar o seu subconsciente, você fica consciente o tempo inteiro. Por quê? Para existir uma mudança na emoção e uma compreensão, é o seu consciente que vai fazer essa compreensão. Então, você não dorme, você não vai a lugar nenhum, você está consciente de tudo o que acontece. E uma coisa muito importante, você precisa se permitir ao processo. Se você não se permitir, a gente não consegue fazer nada. Se foi uma boa experiência para você, você não pode obrigar o seu companheiro, a sua pessoa. Não, você tem que ir lá fazer porque isso vai resolver seus problemas. Não vai funcionar, porque a pessoa já não está aberta para isso, né? Exatamente. Muito bom. Muito obrigada, Saskia, por trazer esse tema tão importante. Obrigada a você também que mandou pergunta, a Vera Lúcia, a você que está nos acompanhando. É um assunto que a gente não encerra aqui, mas é como eu disse, a ideia é fazer você refletir sobre isso. Obrigada pela sua presença. Muito obrigada.